Vamos lá. E antes de seguir para a parte mais legal de física, tem algumas coisas que o Planck fez que tipo causaram uma instabilidade na física ali, principalmente para física clássica, né? É, primeiramente a gente tem que entender, a nível de vestibular e tudo mais, não precisa saber a fórmula porque ela é bem complexa, mas só tipo o caráter qualitativo dela. Só retornando, né? Basicamente a radiação ela vai ser que ela é emitida, ela depende da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a energia que vai ser emitida. E quando a gente vai observar aqui, tipo essa relação de tanto intensidade como comprimento de onda, na verdade existe uma frequência que ela tipo vai ser máxima, que a frequência, acho que tu lembra disso, que ela está relacionada com a quantidade de elétrons que são arrancados do interior de uma superfície metálica no efeito fotoelétrico, né? Então quando tipo uma frequência máxima é aquela onde a emissão para aquele espectro ali ela vai ser máxima. E essa frequência máxima ela vai crescer com a temperatura. E um aspecto importante que tipo quebrou um pouco os caras lá na época, antes de tipo avançar aqui para moderna, era uma delas era como por exemplo um metal, sabe? Tipo, quando um metal você aquecia ele ia do vermelho, depois passava para tipo amarelo, depois vermelho, laranja, depois branco e depois azul. E azul seria um máxima intensidade da radiação que ele poderia absorver, né? E basicamente isso acaba embasando inicialmente o início ali do estudo da física moderna. E também quando tipo outro problema era quando você parece tipo quando você observava a luz em velocidades muito altas, ela não obedecia às leis do movimento que foram propostas por Newton. E essas falhas que tipo fizeram iniciar ali o estudo da física moderna por Schrödinger, Bohr, pelo Einstein. E as principais delas que a gente vai ver aqui primeiro começando com a relatividade restrita, que foi tipo ela foi proposta por Einstein. E ela vai mexer ali com o conceito de tempo e espaço, como grandezas não absolutas, mas sim relativas. E também com a física quântica, que ela foi iniciada ali pelo Planck. E é basicamente para mostrar que as energias elas percorriam em pacotes. E depois isso embasa o estudo, por exemplo, de saltos quânticos, essas coisas. E ela também não era de forma contínua quando já foi falado, né? E essas tipo ideias mudaram muito as noções do que é matéria e do que é energia, por exemplo. Agora a gente vai começar começando pela relatividade restrita. Muitas ideias do que eu estou partindo aqui, inclusive, são desse livro aqui, que é Uma Breve História do Tempo, e um outro livro do Stephen Hawking chamado O Universo é uma Casca de Nós. Lá ele explica muito bem isso, e é o que eu estou embasando tipo, para explicar isso, basicamente, né? E, bem, na relatividade restrita, ela foi publicada pelo Einstein em 1905 e ela acontecia quando as leis da física, quando um corpo se move em velocidades que se aproximavam da luz, né? Os postulados de Einstein são dois principais, que as leis da física são as mesmas para qualquer observador em movimento retilíneo uniforme, na verdade, para qualquer referencial inercial, porque ele pode estar tanto parado quanto em MRU, que ele vai manter a inércia do movimento dele. Então, as leis da física se comportam sempre adequadamente para quando você observa um movimento ou um fenômeno em relação ao referencial inercial, certo? Ou seja, sim, aceleração. E a velocidade da luz ela vai ser sempre a mesma, independente do movimento da fonte ou do observador. Ela sempre é constante no vácuo. E vamos lá. A primeira dessas correlações que a gente pode fazer, num exemplo até que o Stephen Hawking dá no livro dele e que normalmente é usado. E o exemplo que ele dá no livro, ele é observado como um pulso de rádio entre duas antenas de televisão, medido por um relógio de Cés e tudo mais. Então, a explicação que ele dá aqui, ela é meio escrota e meio difícil de entender. Então vamos na clássica, que é você imaginar um relógio e esse relógio vai ser feito ele vai contar uma luz, na verdade. Vai ter um relógio
ele vai observar o caráter de um pulso de luz, um feixe que vai e volta entre dois espelhos. Então, você tem dois espelhos, aí vai ter um feixe de luz. Peraí. Aqui tem um espelho, vai ter um feixe de luz que vai, incide sobre esse espelho e retorna. E aqui tem um relógio que ele vai contar essa velocidade da luz de forma muito precisa. Se o relógio está parado, esse feixe faz um caminho vertical simples, né, basicamente. Tanto de ida quanto de volta. Só que se esse relógio está em um foguete se movendo muito rápido, e aí o feixe, aí você tem a mesma situação desses dois espelhos, e esse feixe faz um caminho de zigue-zague, muito mais, de zigue-zague na verdade, muito mais longo. E essa luz, ela sempre anda na mesma velocidade, e como essa luz, a velocidade da luz ela é sempre constante, então algumas outras coisas vão ter que mudar nos nossos referenciais, né? Então a única explicação para isso é que o tempo dentro do foguete ele passaria mais devagar e consequentemente o espaço ele se estica, ele se contrairia, sabe? Ele é fluido. E essa é a ideia basicamente que ela é dada no experimento mental do Einstein, eu acho, para a explicação da dilatação de tempo. E ela é dada por isso, que tipo, o tempo próprio, ou seja, o tempo que é efetivamente passado, ele vai depender de um fator chamado fator de Lorentz. Depois eu vou provar esse caminho, mas usando, tipo, esse é um exemplo, tipo, que eu usei, mas o Einstein, quando ele foi desenvolver, ele usou o exemplo de um trem, sabe? Um feixe de luz que passava nesse trem, para desenvolver essa equação que cai, inclusive, tipo, em questão. E depois eu posso demonstrar ela para você, inclusive. Então depende desse fator de Lorentz aqui e do intervalo de tempo observado. E é basicamente isso. E como eu falei, essa dilatação temporal, ela acontece de maneira análoga quando, tipo, com o espaço. Quando o tempo dilata, o espaço ele encolhe. Então, o tempo ele se alonga e o espaço encurta. É meio difícil entender esse negócio, mas é assim que funciona. Então, um objeto em velocidade muito alta, ele parece menor na direção em que ele se move. E isso é uma contração do espaço. E ele compreende, o Einstein baseia isso como o espaço e o tempo como um tecido. E um tecido, tipo, ele é elástico, ele se contrai, encolhe, enfim. E essa é basicamente a ideia que ele usa para explicar esses fenômenos. E outra correlação, a gente já parte para a correlação de energia e massa. Ele estabelece que a energia e massa são, na verdade, a mesma coisa. E é daí que estabelece essa igualdade, que a energia ela é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, é por isso que, por exemplo, uma quantidade pequena de matéria, ela libera uma energia absurda. Por exemplo, em reações nucleares, como o Samuel explicou pra gente, né? Então, tipo, 1 grama de matéria transformando em uma energia liberada numa explosão de dezenas de toneladas de TNT, sabe? Com 1 grama de urânio, sei lá. Ela é explicada através dessa igualdade aqui. E, basicamente, resumindo isso tudo, o que foi abordado até agora, então, basicamente, o tempo e o espaço não são absolutos, a massa é uma forma de energia, e quanto mais rápido algo se move perto da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para esse referencial.